universo é enorme, talvez seja tão grande que seu tamanho seja inconcebível para a mente humana. Isso faz com que exista uma quantidade absurdamente grande de objetos astronômicos espalhados pelo universo, sejam planetas, estrelas, galáxias ou asteroides. Muitos deles são conhecidos pela ciência, mas existem vários outros que nunca tiveram sua existência confirmada, surgidos a partir de hipóteses e conjecturas ao longo da história. Com alguns desses objetos astronômicos hipotéticos, hoje em dia tendo sua existência completamente descartada, e outros ainda com dúvidas se eles realmente podem existir na vastidão do universo. Então, sabendo disso, eu acho que seria interessante conversar com vocês sobre alguns objetos astronômicos que talvez não existam. Não precisamos ir longe do nosso canto do universo para encontrar casos de objetos astronômicos hipotéticos. Existem alguns casos que estão relacionados a objetos ligados diretamente à Terra, como supostos satélites naturais ou outras luas que orbitam o nosso planeta. Desde meados do século XIX, cientistas e astrônomos buscam uma segunda lua que orbita a Terra. Mas, obviamente, a existência de outro satélite natural da Terra jamais foi confirmada. Uma das pessoas que afirma ter descoberto uma suposta segunda lua foi o astrônomo francês Frédéric Petit, que em 1846, a partir de uma observação que ele fez, diz ter visto uma pequena lua orbitando a Terra. Ele chegou até a calcular a órbita desse objeto, que segundo ele, teria uma órbita extremamente baixa, com um período de aproximadamente 2 horas e 44 minutos, e um perigeu, ou a distância mais curta do objeto para a Terra, de apenas cerca de 11 quilômetros. Porém, essa afirmação dele foi rejeitada por outros astrônomos. Parece que ele, na verdade, avistou um meteoro passando próximo à atmosfera da Terra. Essa hipótese de Petit, no entanto, influenciou o escritor francês Jules Verne a escrever o seu romance de ficção científica A Volta da Lua, escrito em 1869. Além do caso do Frédéric Petit, temos outro cientista que também afirmou ter encontrado uma outra lua orbitando a Terra, no caso o alemão Georg Waltermath, que a partir de 1898 começou a afirmar que não só existia uma segunda lua orbitando a Terra, mas também, junto dessa segunda lua, um sistema inteiro de pequenas luas próximas ao planeta. Sua ideia baseava-se na crença de que algo estava perturbando a órbita da Lua, e ele forneceu estimativas dos detalhes orbitais do objeto que ele acreditava ter encontrado. Sua hipótese da segunda Lua propunha a existência de um satélite natural invisível situado a cerca de 1.030.000 quilômetros da Terra, que teria aproximadamente 700 km de diâmetro, um período orbital de 119 dias e um período sinódico, ou o tempo em que o astro leva para reaparecer na mesma posição visto da Terra, de 177 dias. Ele previu também que o objeto seria tênue demais para ser visto em condições normais. Por isso, ele o descreveu como invisível. Mas Waltermath afirmou que essa segunda lua tornaria-se visível no céu no início de fevereiro de 1898. Algo que não aconteceu, com isso muitos consideraram essa afirmação sua como fraudulenta. A sua ideia, no entanto, teve continuidade nas mãos de um astrólogo inglês chamado Walter Gore Old, que usava o pseudônimo Cefarial. Sim, quase um nome de um personagem de Final Fantasy. Cefarial, em 1818, continuou as ideias de Waltermath, apelidando esse suposto satélite natural de Lilith. O nome Lilith foi tirado do folclore judaico, onde Lilith era a primeira esposa de Adão. Segundo o Cefarial, essa tal lua Lilith seria uma lua também invisível que só poderia ser vista quando ela ficava à frente do Sol. O próprio Cefarial teria avistado a lua e a documentado dessa forma. Apesar disso, a existência dessa lua invisível também nunca foi confirmada.
Não existem apenas luas hipotéticas da Terra. Esse fenômeno também aparece em outros planetas do Sistema Solar. Esse é o caso dos dois planetas mais próximos do Sol, Mercúrio e Vênus. Oficialmente, esses dois planetas são os únicos do Sistema Solar que não possuem satélites naturais, mas existiram hipotéticas luas que foram teorizadas em certo momento que estariam em órbita desses planetas. Em 1672, um matemático e astrônomo franco-italiano chamado Giovanni Cassini afirmou ter avistado um satélite natural enquanto observava o planeta Vênus. Durante os anos seguintes, outros astrônomos também afirmaram terem visto essa suposta lua de Vênus, tendo 30 observações até o ano de 1770. Essa lua foi nomeada como Neith, em homenagem a uma deusa egípcia. O nome foi dado apenas em 1884 pelo astrônomo belga Jean-Charles Rousseau. Ele na verdade teorizou que essa tal lua não era uma lua, mas sim um planeta que tinha uma órbita em torno do Sol que durava 283 dias e ficava bem próximo de Vênus a cada 1080 dias, o que faria o planeta parecer ser uma lua de Vênus. No entanto, hoje a existência de Neith como uma lua ou mesmo um planeta é descartada. Explica-se que, devido ao brilho intenso que Vênus reflete do Sol, observar o planeta a partir dos telescópios antigos fazia com que surgisse uma ilusão de ótica que fazia os astrônomos confundirem estrelas ao fundo como um possível satélite natural, o que gerou esses avistamentos de Neith. E para finalizar essa sessão sobre luas, temos o caso das exoluas. Uma exolua seria um satélite natural que orbita um planeta fora do sistema solar, um exoplaneta. Até hoje, a astronomia não conseguiu identificar nenhuma exolua, afinal já é bastante difícil identificar planetas fora do sistema solar. Logo, identificar satélites naturais que são bem menores é ainda mais difícil, mas é extremamente provável que exoluas existam, afinal não faria sentido só existir luas no sistema solar, né? Na verdade, existem alguns exoplanetas documentados que são candidatos a possuírem um satélite natural, apesar de não ser confirmado ainda, como é o caso do planeta HD 26893b, que está a 113 anos-luz de distância da Terra e orbita a estrela HD 26893. Esse é um planeta gasoso que tem 28 vezes a massa de Júpiter e demora 25,6 anos terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Agora, em 2026, astrônomos detectaram sinais de um objeto orbitando o planeta que poderia ser uma lua desse gigante gasoso. A questão é que essa possível lua tem, segundo estimativas, de 40 a 50% da massa de Júpiter. Ou seja, se esse objeto for realmente uma lua, é uma lua gigantesca, maior que a Terra, muito maior que a Terra, tendo metade do tamanho de Júpiter. Logo, a categoria de lua para esse objeto não parece ser a definição mais correta, podendo ser na verdade um planeta binário, um planeta que orbita próximo a um outro planeta. Existe, por fim, o conceito dos subsatélites, que seria um satélite natural de um outro satélite natural, ou uma lua de uma lua, praticamente uma matriosca de objetos astronômicos. Não existe nenhum subsatélite conhecido aqui no Sistema Solar. No entanto, existe uma grande possibilidade de uma exolua possuir um subsatélite. Um desses possíveis objetos astronômicos com um subsatélite é o candidato à exolua Kepler 1625b I, que orbita o planeta Kepler 1625b, que está a 8.200 anos-luz da Terra, ou seja, muito longe. Esse planeta também é considerado um gigante gasoso. Assim como a possível lua do planeta anterior, acredita-se que Kepler 1625b I também, se realmente for um satélite natural, seja uma lua gigantesca, tendo um tamanho parecido com o do planeta Netuno. Devido à sua enorme massa, astrônomos especulam que Kepler 1625b I possua massa gravitacional o suficiente para reter o seu próprio satélite natural, mas esse hipotético subsatélite ainda não foi confirmado.
Avançando, temos objetos astronômicos que aparecem em contextos religiosos. Um desses casos é de Kolob, um planeta ou estrela que aparece em textos religiosos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecido como os Mormons. Kolob é mencionado no livro de Abraão, que, segundo a tradição dos Mormons, é um livro antigo encontrado e traduzido pela grande figura por trás da religião, o Joseph Smith, lá no século XIX. Kolob seria um objeto astronômico localizado próximo ao trono de Deus e teria a autoridade ou a função de governar outros astros de sua ordem. Além disso, uma rotação ou dia em Kolob corresponderia a 1000 anos terrestres. Em alguns lugares, Kolob é descrito como o planeta que Deus reside, mas não é isso que aparece nos escritos. O livro de Abraão geralmente o chama de estrela, situada próxima ao lugar onde Deus reside, não necessariamente a própria morada de Deus. Algumas interpretações posteriores o tratam como planeta ou como um grande centro cósmico. E falando de planetas, existem também na história da astronomia outros planetas hipotéticos. Um deles é o denominado quinto planeta. Júpiter é o considerado o quinto planeta do sistema solar, mas existe a ideia de que entre Marte e Júpiter existiu em algum momento um planeta que foi destruído. Esse planeta hipotético, em algumas versões dessa teoria, recebeu o nome de Phaeton ou Phaetonte, o nome do filho de Hélio, o deus do sol, e a ninfa Clímene, dentro da mitologia grega. Na história, Phaetonte, para provar sua origem divina, viajou até o palácio de seu pai, que anteriormente lhe prometeu realizar qualquer desejo seu, e pediu a Hélio para guiar a carruagem de fogo que trazia o sol. Hesitante, Hélio concedeu o desejo a seu filho e lhe deu instruções de como ele deveria guiar a carruagem do sol. Mas Phaetonte, incapaz de controlar os cavalos alados, deixou o veículo celeste chegar perto demais da Terra, incendiando as florestas. Para evitar a destruição total do planeta, Zeus interviu e atirou um raio em direção à carruagem descontrolada, que atingiu Phaetonte, o matando. Seu corpo então caiu no rio Eridano. A ideia dos nomes vem dessa relação de um filho de um deus morto por Zeus e um planeta que hoje está supostamente destruído. A ideia desse planeta 5 surgiu ainda no século 18 e 19 para explicar certas coisas dentro do sistema solar, como o cinturão de asteroides que é encontrado entre os dois planetas. Segundo essa hipótese, esse cinturão são os restos desse planeta destruído. O principal problema dessa ideia é que o cinturão de asteroides não se parece com destroços de um planeta que explodiu. Seus objetos variam muito em composição, e a massa total existente ali é insuficiente para construir os restos de um planeta de um tamanho convencional. Na verdade, existe nesse espaço entre Marte e Júpiter um planeta anão chamado Ceres, que já foi considerado, assim como Plutão, um planeta, quando foi descoberto lá em 1801. Isso antes de receber a denominação de planeta anão. Esse é um caso parecido com o hipotético nono planeta do sistema solar, que por muito tempo quem foi considerado esse tal nono planeta foi justamente Plutão, isso até 2006, quando ele foi rebaixado a planeta anão. Talvez uma das minhas primeiras decepções na vida. Esse hipotético planeta 9 seria um planeta localizado nos confins do sistema solar, bem além de Netuno. A existência desse suposto nono planeta surgiu para tentar explicar efeitos gravitacionais em objetos localizados nesses confins do sistema solar, como os objetos que formam o cinturão de Kuiper. Esses objetos parecem partilhar padrões orbitais incomuns, incluindo alinhamentos e inclinações elevadas, que são difíceis de explicar apenas com os planetas conhecidos.
Se existir, o planeta 9 seria, segundo alguns astrônomos, um gigante de gelo, com uma massa aproximadamente 10 vezes a da Terra e uma órbita muito além de Netuno. Algumas estimativas colocam-no cerca de 700 vezes mais longe do Sol do que a Terra, o que o tornaria extremamente frio. Como o planeta refletiria muita pouca luz solar, seria extremamente difícil identificá-lo com os telescópios convencionais. Com isso, se ele realmente existe, ele jamais foi oficialmente observado e permanece ainda como uma hipótese. Entre as variações dessa hipótese, temos a ideia de um hipotético planeta que levou o nome de Tyche. Ele seria um suposto planeta gasoso que estaria localizado dentro da região conhecida como a Nuvem de Oort, uma região além do próprio cinturão de Kuiper, que serve como limite do sistema solar, sendo composto por trilhões de corpos celestes congelados que formam uma grande casca em torno do sistema solar inteiro. Ele foi proposto pelos astrofísicos John Matisse, Patrick Whitman e Daniel Whitmire da Universidade de Louisiana em 1999. Se existisse como ele é especulado, Tyche seria o maior planeta do sistema solar, tendo várias vezes a massa de Júpiter. O planeta Tyche foi proposto para explicar uma possível concentração nas direções de onde chegam determinados cometas de longo período. A ideia era que um objeto gigantesco escondido na nuvem de Oort perturbasse esses cometas, enviando alguns deles para o interior do sistema solar. Em 2014, a própria NASA, para tentar averiguar essa hipótese, utilizou o telescópio espacial WISE para varrer a nuvem de Oort em busca desse hipotético planeta, mas nada foi encontrado. Com isso, a hipótese do planeta Tyche foi desconsiderada. Também temos o caso do planeta Theia. Theia seria um planeta hipotético que há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, durante o início do sistema solar, teria colidido com a Terra primitiva e seus detritos teriam posteriormente formado a Lua. A ideia do planeta surgiu a partir da hipótese do grande impacto, que justamente levanta essa ideia de que um outro planeta atingiu a Terra há bilhões de anos atrás. Segundo essa ideia, no início do sistema solar, ainda havia muitos embriões planetários orbitando o Sol. A Terra também não estava completamente formada e Theia provavelmente era um desses outros corpos, tendo possivelmente dimensões semelhantes à do planeta Marte. Segundo a teoria, Theia se aproximou da prototerra, os dois corpos colidiram-se e o impacto derreteu e vaporizou enormes quantidades de rocha. Parte do material permaneceu em órbita, formando um disco de detritos ao redor da Terra que, reunidos pela gravidade, formaram a Lua. A hipótese do grande impacto, na verdade, é bem aceita entre os cientistas e pode explicar a formação da Lua. Logo, existem grandes chances do planeta Theia realmente ter existido. O nome Theia também vem da mitologia grega, sendo Theia uma titã ou titanide que era mãe de Selene, a personificação e considerada deusa da Lua. Mas talvez um dos planetas fantasmas mais conhecidos da história seja Vulcano. Vulcano seria, segundo a hipótese, o real primeiro planeta do sistema solar, estando mais próximo do Sol do que Mercúrio, o que faria esse planeta ser extremamente quente. A sua existência foi teorizada ainda no século XIX, especialmente pelo matemático e astrônomo francês Urbain Le Verrier, que usou esse hipotético planeta para tentar explicar uma anomalia na órbita de Mercúrio, que não conseguia ser explicada através da física newtoniana. Newton previa que a órbita de Mercúrio deveria girar em uma determinada quantidade, mas as observações mostravam que ela girava um pouco mais do que o esperado. Portanto, parecia existir alguma força gravitacional ainda não considerada naquela região, surgindo assim a ideia do planeta Vulcano. Le Verrier usou essa mesma lógica para tentar explicar discrepâncias muito parecidas presentes na órbita de Urano, que até então era o último planeta conhecido do sistema solar, afirmando que poderia existir outro planeta além de Urano que explicaria sua órbita. E ele estava certo, afinal, um tempo depois descobriu-se a existência de Netuno. Ao passar dos anos, muitos relatos de avistamentos de vulcanos surgiram, com o planeta aparecendo até em mapas do sistema solar, mas nenhuma observação foi confirmada como um planeta real. A existência de Vulcano foi a explicação mais aceita para explicar a órbita
planeta de Mercúrio até o Albert Einstein publicar a teoria da relatividade geral em 1915, que mudou muito o nosso entendimento sobre a gravidade. Einstein explicou a órbita de Mercúrio sem precisar de um planeta adicional, removendo a necessidade de Vulcano existir. Como consequência, a comunidade científica desconsiderou a existência do corpo hipotético, que ficou marcado na história da astronomia como um planeta que nunca existiu, até onde a gente sabe. E voltando a falar de exoplanetas, a própria ideia de planetas que existem fora do sistema solar ainda é um conceito que sabemos pouco dentro da astronomia. Descobrir planetas fora do sistema solar, como visto na parte das exoluas, é bem difícil. Hoje existem 6.298 exoplanetas documentados, porém é possível que existam bilhões ou quem sabe trilhões espalhados por todo o universo. E esses planetas distantes podem ter características distintas e que não vemos nos planetas daqui do sistema solar. Tipos de planeta que podem existir por aí, mas nunca foram documentados ou confirmados, incluem planetas completamente cobertos por um grande deserto, planetas cobertos por um grande oceano, incluindo um tipo de planeta hipotético chamado planeta Riceano, que também é um planeta coberto por oceanos que tem uma atmosfera rica em oxigênio, o permitindo abrigar vida. E falando em vida, também existe a ideia dos planetas superhabitáveis, que como o nome pode entregar, seriam planetas que teriam capacidade de abrigar vida mais favoráveis do que a própria Terra. Esses planetas teriam a fauna e flora diversa e estariam localizados em uma zona habitável de suas estrelas. O conceito dos planetas superhabitáveis foi pensado pelos astrobiólogos René Heller e John Armstrong em 2014. Eles diziam que esse planeta superhabitável hipotético deveria ser 1,2 a 1,5 maior do que a Terra, ter um clima mais quente que o nosso planeta, além de ser um planeta mais velho. Ele também deveria orbitar um tipo específico de estrela, uma anã laranja. Apesar de sabermos pouco sobre exoplanetas, astrônomos possuem 20 candidatos que podem corresponder aos critérios para ser um planeta superhabitável, apesar de muitas das características não poderem ser analisadas com a tecnologia atual. Inclusive, nenhum planeta fora da nossa galáxia, a Via Láctea, jamais foi identificado, justamente por causa disso. Apesar de ser muito provável que existam planetas em outras galáxias, na verdade é praticamente certo, nós só não conseguimos documentá-los ainda. E falando sobre o passado longínquo do planeta, existe uma ideia que fala que há milhões de anos atrás, o nosso planeta possuía um anel de rochas e poeira, bem parecido com os anéis de Saturno, que foi em algum momento destruído. Apesar da comparação com Saturno, esse hipotético anel da Terra seria bem menor e com um formato irregular, quando comparado aos anéis de Saturno. Uma das variações dessa teoria coloca que esses anéis existiram ao redor do planeta Terra durante o período Ordoviciano, em torno de 466 milhões de anos atrás. Nessa ideia, a Terra teria capturado um asteroide ou um pequeno corpo celeste que passava perto da Terra e entrou no dito limite de Roche, a distância em que a gravidade terrestre é forte o suficiente para despedaçar um corpo celeste menor. Esse corpo celeste se quebrou e os destroços se espalharam em um anel ao redor da linha do Equador. Esse anel teria existido por pouco tempo, pelo menos pouco tempo em relação ao espaço, existindo por cerca de 10 milhões de anos. A hipótese surgiu a partir de análises de crateras causadas por impactos de meteoritos datados do período Ordoviciano. Grande parte dessas crateras localizavam-se próximas ao antigo Equador, na antiga configuração dos continentes da Terra durante o período, o que levantou a possibilidade de que esses meteoritos caíram desse hipotético anel que se formou em torno da Terra. Além disso, especula-se que esse suposto anel poderia ter bloqueado a luz do Sol e ter sido responsável ou um dos responsáveis pela glaciação hirnantiana, um evento climático extremo que acredita-se ter durado cerca de 200 mil anos, que causou uma extinção em massa na Terra.
Esse período de forte resfriamento global aconteceu justamente no período ordoviciano e possui outras causas apontadas além desse suposto anel. A hipótese do anel terrestre é plausível, mas nunca foi confirmada de fato, sendo mais baseada em referências indiretas que indicam a possível existência desse anel em um passado longínquo. Mas quando falamos de galáxias hipotéticas, uma que não podemos deixar de lado é a galáxia escura. A galáxia escura é especulada por ser um tipo de galáxia com uma forte presença de matéria escura e poucas ou até nenhuma estrela. É como se o esqueleto de uma galáxia estivesse lá em algum canto do universo, mas ela nunca formou uma quantidade esperada de estrelas. Por teoricamente serem formadas em grande parte por matéria escura, seria muito difícil identificá-las, já que essas supostas galáxias emitiriam muita pouca luz. Nenhum objeto jamais foi atribuído como a galáxia escura, apesar de existir alguns candidatos, como é o caso de Virgo HI 21. Ele é um objeto astronômico que localiza-se no aglomerado de Virgem, que fica a 60 milhões de anos-luz da Terra. Virgo HI 21 foi descoberto em 2005 e ele chama atenção por ter uma massa semelhante à de uma pequena galáxia, mas que não apresenta estrelas, sendo rica em matéria escura e gases. Apesar de já ter sido considerada uma candidata a ser uma galáxia escura, tendo algumas características desse tipo hipotético de galáxia, hoje Virgo HI 21 é mais interpretada como uma nuvem de hidrogênio neutro que pode funcionar como uma espécie de cauda de uma outra galáxia próxima, a Messier 99, também conhecida como M99. Outro objeto astronômico que foi especulado como a galáxia escura foi a FAST J0139+4328. Sim, começou os nomes bizarros do espaço. A galáxia foi descoberta e anunciada em 2023, e de início foi especulada como uma galáxia escura. Em uma observação inicial, ela parecia ter poucas estrelas e não registrar luz visível. Porém, em uma análise posterior foi identificado nessa galáxia uma população considerável de estrelas, tirando a possibilidade dela ser uma galáxia escura. FAST J0139+4328 é considerada na verdade uma galáxia anã que tem um baixo brilho e que possui muito mais gases do que estrelas, a tornando uma das galáxias mais únicas já registradas. A galáxia está a 94 milhões de anos-luz da Terra, encontrada na constelação de Andrômeda. E não poderíamos terminar um vídeo sobre objetos astronômicos hipotéticos sem alguma história relacionada a extraterrestres. Essa é uma imagem que corria na internet há anos atrás e está atrelada a uma teoria da conspiração que fala que esse objeto preto na imagem, que foi encontrado na órbita da Terra, seria um satélite artificial extraterrestre que foi nomeado como Cavaleiro Negro, que estaria próximo da órbita polar da Terra há pelo menos 13 mil anos, possivelmente usado pelos aliens para nos observar durante todos esses anos, que a NASA vem escondendo da população. Dentro dessa teoria também há outras histórias que são atreladas a esse suposto Cavaleiro Negro. Uma delas pega o caso que ocorreu em 1899, onde o inventor Nikola Tesla captou sinais de rádio repetitivos em seu laboratório em Colorado Springs. O inventor acreditava que aqueles sinais vinham diretamente de Marte, mas os teóricos falam que os sinais que ele captou teriam vindo desse satélite alienígena. Apesar dessa ligação, fala que esses sinais de rádio de Tesla provavelmente vieram de ondas naturais emitidas por corpos celestes. Essa imagem mostrada anteriormente é a que ilustra atualmente a teoria do Cavaleiro Negro, que ganhou fama na internet e espalhou a história. A foto foi tirada em 1998 pela missão STS-88, uma missão tripulada lançada até a órbita terrestre para dar
início à construção da Estação Espacial Internacional. Ela passou a ser usada como prova da existência desse satélite alienígena. Essa é realmente uma imagem tirada por uma missão oficial, e ela realmente mostra alguma coisa. Mas o que realmente é isso na imagem? Bem, não é um satélite alienígena. Esse objeto na foto oficialmente é uma manta térmica que foi perdida durante a missão STS-88. Ou seja, isso é um lixo espacial, como vários outros que estão atualmente flutuando aí em cima de sua cabeça. Isso é claro de acordo com a versão oficial e relatos dos tripulantes da STS-88, o que também é a explicação mais provável. Fala-se que essa teoria da conspiração é uma amálgama de diversas histórias de satélites alienígenas e histórias de sinais de rádio misteriosos, que surgiram ao longo dos anos e foram juntadas a essa imagem para criar essa lenda moderna. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns objetos astronômicos que não sabemos se existem ou existiram em algum momento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.